a gente vai falar de uma série que o Vitor, é real, tá? Isso aqui. Ele falou, você já viu Adolescência? Eu falei, não vi, Vitor, eu sou velha. Eu não vejo mais Stranger Things, entendeu? Não Ela achou vejo, que era uma como é série, que é? tipo... Bridgerton, entendeu? Não tô vendo. Ela achou que era tipo Glee, Riverdale, Gossip Girl. Glee, Ela, não, não, mas essas tô coisas velha. adolescentes, não é? Eu falei, Flávia Guerra, pelo Olha, amor de Deus, Flávia Guerra, olha, não mas sabe o que Sex tá Education eu vejo, falando. Euforia também vejo, tô louca pela temporada nova do Euforia, porque são temas de jovens que falam também com o coração do velho, né? E eu acho que a adolescência é isso, né? Essa série que, na verdade, é para assustar os adultos, essa série, para a gente ter pesadelos. E quem está pensando em ter filho, desistir. Agora é a hora, né? Para você falar, acho que não. Vou rever aqui minha posição. Brincadeira, gente, mas assim, é estarrecedor de tão banal e cotidiano que as violências que os adolescentes sempre sofreram, obviamente, mas no mundo de hoje tudo está muito mais complexo, né, Vitor? Com a projeção online, uma certa desconexão e fragmentação que há das vidas nas famílias, né? Cada um com seu celular na mão, trancado no seu quarto. Não que a convivência, para quem tem 50 anos hoje, 60, 70 na adolescência, era, que harmonia, né? Que tudo perfeito. Mas havia uma convivência de alguma forma forçada, né? Tinha uma televisão na casa, era a hora do jantar, né? As coisas eram, as cidades eram menores, os assuntos, e hoje em dia está tudo muito fragmentado, principalmente nesse mar de coisa que é a internet. Então, a adolescência mostra, né, como a adolescência é complexa, mas adolescer nesse mundo de hoje não é nada fácil para ninguém, né, Vitor? É uma série muito impactante mesmo, assim, é uma palavra, porque são 4 episódios, é uma minissérie, é uma série limitada, digamos, né? Já estão cogitando segunda temporada. Não, gente, não precisa ter segunda temporada. Eu acho que, assim como Bebê Rena, como Mare of Easttown, não precisa, né? Ela se resolve ali. Eu acho que ela passa a mensagem dela nesses 4 episódios, que são 4 episódios que te deixam, assim, vidrados, né? Tem quase 1 hora cada episódio, e a série é sobre esse menino que é acusado, menino de 13 anos, né, se não me engano, acho que é 13 anos, ele é acusado de um homicídio. Então, assim, já começa isso já é muito impactante. Meu Deus, é uma criança, eles estão levando uma criança vai ser presa, né, um adolescente. E aí o desenrolar dessa série é o que deixa ela mais incrível, assim. Além, obviamente, das questões técnicas dessa série. Entre elas, o plano sequência, a escolha do plano sequência. Principalmente nos 2 primeiros episódios, que esse plano sequência ele fica assim de uma maneira que é absurda, né? A gente fica sem entender onde está essa câmera, quem está levando essa câmera, quem está segurando essa câmera, como essa câmera vai. Então é incrível como o plano sequência. Eu dei uma pausa dramática porque passou uma moto. Mas é incrível como esse plano sequência coloca a gente nesse lugar e a gente perde o que está fazendo da vida. A gente entra nessa história, que é uma história muito pesada. E eu acho que o mais interessante da adolescência é que ela não mostra tudo. A intenção dela não é mostrar matou ou não matou, cometeu o crime, não cometeu o crime, quem é o culpado. Então, no primeiro episódio você até brinca com essa coisa do suspense. Todo mundo parece um suspeito. Ih, será que não foi o menino? Ih, tô achando que esse pai aí tá estranho. Ih, mas essa mãe. Ih, mas... Então, vai rolando esse suspense e depois a série vai ganhando uma força de falar sobre esses adolescentes. Né? A gente não sabe, quem está dentro do quarto não sabe o que esse adolescente está fazendo no quarto, os perigos que ele está correndo. E a gente está vendo aqui imagens, para quem não está... Quem está assistindo está acompanhando como foi feita uma das cenas, a cena inicial, como começa a série, que é a polícia invadindo a casa, que é uma cena muito forte, muito pesada também. Porque é isso, né, Flávio? Acho que são várias sensações que essa série passa. Primeiro você fica, meu Deus, é uma criança? Não faz isso com a criança. E aí depois você vai entendendo. E cada episódio, ele destaca... ele destaca uma sensação, tanto como espectador, como personagem. Acho que acho que é o terceiro episódio, que é basicamente uma conversa dele com a advogada, assistente social, né? Agora não Psiquiatra, lembro. psiquiatra. Psiquiatra. É. Aquilo é incrível, aquilo, porque Estarrecedor, né?
Porque e é tenso, é muito tenso, tu não sabe o que vai acontecer, é onde aquele menino realmente mostra as garras dele, digamos, é onde ele se solta, e aquela câmera dentro daquela sala, você não sabe o que ele vai fazer, ou se ela vai fazer alguma coisa, se ela vai reagir, se ela não vai. Então é muito bem construída essa série narrativamente para trazer um problema, uma gravidade, né, contemporânea desses adolescentes. Eu estava lendo uma matéria que ela não é baseada numa história só, né, mas ela é baseada no que vem acontecendo no Reino Unido com esses adolescentes, que virou uma coisa comum de adolescentes matarem os outros por conta disso, por conta daquilo, ou bullying, ou outra questão das redes sociais. E como esses adolescentes dialogam entre eles diferente da gente nas redes. Um emoji para eles é outra coisa do que pra gente. Uhum. Então, assim, Exatamente. É uma série que você fica refletindo sobre ela muito ainda, muito tempo depois que acaba, ou quando acaba o episódio, e depois você vai lendo coisas sobre isso. Então é muito pesada, é muito interessante, muito bem filmada, muito bem atuada, muito bem dirigida, muito bem escrita, vai levar tudo nessa temporada de premiações. É isso, Flávia, obrigado, viu? Tchau, tchau. Obrigada. Encerramos aqui agora a defesa. Olha, gente, eu só queria dizer, brincadeira aqui, mas sabe aquelas séries que na temporada de premiações você, lá para fevereiro, cansa quando chega o Emmy, o Globo de Ouro, o SAG Awards, que lá vem aquele povo de novo, tipo o Shogun, tipo o Succession, tipo o Bebê Rena? Se prepare, porque você vai ver esse pessoal de adolescência subir no palco muitas vezes para ganhar prêmios. E uma coisa que eu acho muito interessante, a gente está vendo, quem está assistindo a gente já está vendo cenas do making of. Quem está ouvindo, corre lá no YouTube da Netflix, que eles disponibilizaram. Essas são cenas, né, do vídeo para eles mostrarem mesmo como foi feito. Os criadores, o que faz o pai do Jamie, ele é um dos criadores, o personagem. E ele, que é o Stephen Graham, né? Ele faz o Eddie Miller, que é pai do Jamie Miller, que é o garoto. E tem um outro, que é o Jackson Thorne. Esse não está em cena, ele não atua, mas os dois, né, nessas entrevistas que eles têm dado, e principalmente nesse making-off, eles comentaram que esse é o Thorne contando. A ideia do plano sequência não é, como a gente vai conversar com a Vera também, sobre o uso do plano sequência, são 21 no Batalha da Maria Antônia, não é porque, fica bonito, porque é descolado, porque eu vi Arca Russa, né, que é um filme incrível, uma grande referência, que é um filme que é todo um plano sequência. É para que a gente entenda que é uma coisa cotidiana que está acontecendo, e a gente está acompanhando, e a gente está indo. E assim como quem está vivendo, né, pais reais que estão vivendo essas questões com seus filhos, não precisa chegar no ponto de o filho esfaquear um colega de escola, mas no ponto de sofrer bullying, de ter crise, de brigar, de ser chamado na escola, é tudo ao mesmo tempo agora. Enquanto você está vivendo, você não está, né, elaborando. Então é muito difícil. Eu fiz uma brincadeira aqui da questão de ter filhos, mas é real o que eu falo aqui, muito sério. Ter filhos não tem receita. Né? As pessoas vão aprendendo conforme os desafios vão aparecendo, se tornando pais e mães e tios, né? Porque em inglês tem essa frase maravilhosa, né? Em inglês que é "It takes a village, né, to raise a child", né? Que é preciso toda uma cidade, uma vila, né? Uma comunidade para criar uma criança. E é sobre isso essa série, porque o policial tem um papel, a professora tem outro, o diretor, o cara da lojinha, o menino, a vizinha, né? Aí o pai e a mãe também. Então é uma série sobre isso, e esses planos sequências fazem com que esse tempo passe sem você entender, porque a gente também não está entendendo. E os adultos também estão tão perdidos, né, quanto as crianças. Então, é incrível. Tem uma cena no segundo episódio em que a câmera sobe num drone. Essa foi a única cena que realmente me intrigou, né? Porque os planos sequências de passagem no mesmo plano horizontal, você sabe que um câmera pega essa aí que a gente está assistindo, por exemplo, da janela, é maravilhoso, né? Que parece o Passageiro Profissão Repórter, que é a última sequência, a câmera atravessa a grade, né? E você fica, mas como é que fez? Mas você vê pelo making off que um câmera passa para o outro está posicionado, abre a janela e passa, e são passadas muito ágeis, né? Então, a gente vai entendendo. Agora, quando sobe no drone, dá um choque ali, você fala, mas como é? Aí a gente está vendo aí a cena do drone.
né? Como é que eles encaixaram? Então, a câmera sai da escola, né, num fluxo ali que o pai que faz o policial está saindo com o filho, finalmente, que estuda nessa escola também, ele vai seguindo a outra garota que passa, então tem um recurso muito interessante que quando o personagem passa é que tem um corte, passa de o seu olhar muda, como na vida. E aí eles encaixam suavemente o drone, e o drone sobe, desce e vai até, né, onde a menina foi assassinada, porque a gente não falou da sinopse aqui, mas vamos dar. Eu falei da sinopse que ele. Não falei, não, eu falei sim, mas eu estou falando, na sinopse a gente não falou o nome da menina, né? Que a menina é assassinada, e essa menina que é assassinada, ela é quem canta a música que encerra esse episódio, era isso que eu ia falar. Ela não aparece, ela só aparece em foto, mas a voz é dela, que tem muita gente, né, perguntando. E é um choque, assim, né, essa série, porque ela é muito real. E a gente aqui no Brasil não tem muitos casos que continuem assim, de adolescentes se esfaqueando, mas a gente tem casos de adolescente que esfaqueou o colega na sala de aula. O ano passado, ou retrasado, eu acho, um caso assim, num colégio que eu conheço muito bem desde criança, na Zona Leste, no bairro onde eu cresci ali. A gente teve aqui na periferia de São Paulo um outro caso. Então, assim, em que ponto a gente chega de não conseguir acessar, né, os dramas dessas crianças para que se chegue nesse ponto, né? E eu gosto muito, Vitor, até queria ver como é que você sente isso. O Jamie não é julgado na série, não é sobre isso. Não é uma série sobre julgamento em que você vai parar no julgamento e, nossa, o culpado vai ser punido. Não é sobre culpados, né? É isso que eu falei antes também, exatamente, porque você acha que ela vai numa frequência, ela vai para outra, assim. Na verdade, essa série ela mostra a dificuldade que esses jovens têm de se expressarem, o que eles estão sentindo, né, a influência da internet na vida deles. A gente já fica muito refém da internet, das redes sociais. Imagina um jovem que ainda está construindo também a sua personalidade, o seu lugar no mundo, cheio de dúvidas, de questões, de medos, de angústias, e ele vai se fechando naquele mundo dele. Então essa série também fala disso, né? De como isso afeta, a gente não consegue entendê-los, né? É um menino que tá ali, tá estudando, tá tudo certo, parece que tá tudo normal, tudo certo, e acontece essa barbaridade, né, na escola, assim. Então tem muito essa questão de como os comportamentos, até onde vai esse comportamento deles, depois do quarto deles. Porque ele fecha a porta daquele quarto e o que acontece lá dentro? E aí ele leva isso para a vida dele, numa raiva, num bullying, numa violência. Então, essa acho que é o maior pensar da série. Né? Não é sobre o crime, ou se ele é julgado ou se ele vai ser julgado ou não. Então é muito forte. E o último episódio, o quarto episódio, é para acabar com qualquer um, assim, porque ele é muito forte. É muito forte. E ao mesmo tempo ele é muito real, cotidiano, né? Aquela família. E a gente sabe, né? Quando isso acontece, aqui é um caso extremo, horrível, mas as duas famílias estão em luto. As duas famílias perderam seus filhos, né? É a da menina assassinada e a do menino, no caso aqui, que a gente não vai ficar dando spoiler, né? Por conta da trama, que é uma trama bem interessante também. Agora, você comentou no começo, o começo é muito violento, gente, porque o tratamento aqui no Brasil é um pouco diferente pela lei da Inglaterra, né? Pela praxis ali, um adolescente pode receber um mandado de prisão, uma voz de prisão, você está preso. É assim que ele trata mesmo, ele trata o menino de 13 anos como um preso comum, né? Claro que o tratamento é diferente, porque é um adolescente, tem todo um cuidado, ele tem um adulto responsável que o acompanha, ele escolhe o pai, né? Mas, né, no primeiro processo ali, mas a abordagem da polícia inglesa, ela é diferente da abordagem brasileira, né, no estilo ali. E só comentando uma anedota aí, eu estava lendo sobre, não é que foi um take só, eles filmaram várias vezes, imagina você filmar, né, o primeiro episódio ali no começo do making off diz, foi no take 2, mas tem episódios que tiveram, sei lá, 10 takes gerais, né, totais. E eu acho que o primeiro foram 13
Toda vez que ia filmar, eles estão derrubando a porta, derrubavam não, arrombavam mesmo. E toda vez que ia refilmar, tinha que botar outra porta. Gastaram muitas portas nessa série. Aparentemente, ela é muito simples, mas ela é complexa na mecânica e complexa também na produção. E nesse ensaio, porque todo mundo, ó, a câmera saindo, né, da janela, passando de mão, todo mundo tem que estar muito bem ensaiado. E tem toda a tractana que é construída, não é que é uma câmera só que vai viajando como num documentário direto. Existe toda a parafernália montada para receber a câmera, né? Até mudanças ali de ambientes e tudo, né? O câmera K nas sequências de carro é toda uma construção. Então, é uma engenharia maravilhosa. E a engenharia do texto também é maravilhosa, né, Vitor? Na verdade, o meu episódio preferido dessa série é o terceiro, como você falou, que é praticamente todo numa sala só, um ambiente, e essa psiquiatra conversando com esse menino, que, aliás, parabéns, que esse menino tem uma carreira incrível, porque ele se chama Owen Cooper, que faz o Jamie, e até então ele nunca tinha atuado na vida. Então, assim, também estarrecedor o que esse menino faz, esse elenco todo, né? O Thorne, que a gente está vendo aí no vídeo, ele fez roteiros de filmes como Extraordinário, ele sabe trabalhar gênero, sabe trabalhar tensão. Então, é uma série que realmente me surpreendeu. Obrigada pela dica, viu, Vitor? Ai, debochada. Aqui, vamos. A gente precisa encerrar já já, né? Porque encerrar não. Porque temos Veredito nos esperando. Mas vamos falar de uma estreia da semana aí. Aliás, assistam Adolescência. Que a gente vai debater essa série com certeza mais vezes aqui, porque ela vai ser premiada, ela vai ser indicada. E quem sabe a gente traz alguém também para falar sobre comportamento, né, Flávia? Desses adolescentes, que eu acho que é bem interessante também, um profissional para falar disso, porque é o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Qual?